Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor estejam em todos os corações nessa noite. Estamos juntos outra vez para estudar, dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus no livro de Joel. Nós paramos lá em Atos, no capítulo 2. Segunda-feira, né? Nós paramos em Atos no capítulo 2. Eu gostaria que você abrisse novamente em Atos 2, para que a gente pudesse dar continuidade. E antes de começar, eu vou fazer uma oração pedindo a instrução de Deus para o estudo da palavra dele, porque sem que ele queira nos dar esse entendimento, por mais que nos esforcemos, jamais chegaremos lá. Então precisamos e dependemos da unção do Espírito Santo. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por ter a tua palavra diante dos nossos olhos. Mais uma vez podemos ler, aprender, crescer, sermos desafiados, fortificados, ó Deus, na palavra e por ela. E acima de tudo a tua palavra também, ó Deus, em nós há de ser aquela espada de dois gumes, através da qual e pela qual nós vamos enfrentar as artimanhas do inimigo que constantemente vem sobre nós. Pedimos então que nos abençoe com a tua palavra, prepara o nosso coração a Deus, fortaleça-nos, dê-nos discernimento e que o entendimento da tua palavra, Pai, seja realmente do Senhor para nós. Em nome do teu Filho Jesus, eu oro e agradeço e peço esta bênção. Amém. Ok. Então, beleza, antes de nós avançarmos um pouco no versículo 1 do capítulo 2, eu quero, só para deixar assim, de uma maneira didática um pouco melhor, eu quero apresentar para você aí uma figura, né, das festas judaicas. Eu vou pedir para o nosso irmão Jefferson compartilhar com você. Festas judaicas, festivais, a gente tem aí uma figura interessante que pode ajudar um pouco a você entender aquilo que nós falamos das festas judaicas, tá bom? Esse site aí, o www.bibliaarte.com.br, é muito bonito, muito gostoso de ir. Para quem dá aula, para quem gosta de dar aula, lá tem muitas figuras, muitos mapas, muitos gráficos, né? E eles não entram no mérito da questão de estudo teológico, de tudo isso, né? Mas eles tratam um pouquinho mais a respeito das figuras que você pode usar ali para fazer comparações, quadros, gráficos, etc. E tal. Acho que dá para aumentar um pouquinho, Jefferson. Vê se você consegue nesse maisinho aí da figura. Isso. Você aumenta só um pouquinho, de maneira que... Isso, aí, acho que deu. Tá bom. Então, é mais para que você possa ter uma ideia, tá bom? Daquilo que a gente falou das festas judaicas. Nós mostramos lá, né, em Deuteronômio, as festas judaicas. É isso mesmo, Deuteronômio? Vamos lá, isso, Deuteronômio no capítulo 23. Nós mencionamos lá que tínhamos estas 7 festas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, voltando. Isso. Então, 7 festas que estão aí, né? Então, olha para esse desenho, para você ter uma ideia daquilo que nós estávamos comentando. Então, essas 7 festas são a Páscoa, ázimos, né, o pão sem fermento, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. A gente estudou até agora Páscoa, ázimos, primícias e Pentecostes. Trombetas, expiação e tabernáculo não está ali no livro de Joel, em termos de estudo, não tem a ver com o estudo de Atos que a gente está fazendo, então eu creio que pode ser para o futuro, nós poderíamos até estudar cada uma destas festas. Estas 7 festas, conforme a gente viu lá em Deuteronômio, eram aquelas festas, Levítico, melhor dizendo, né? Levítico, né? 23, isso, eu falei Deuteronômio, mas é Levítico 23. Eram aquelas festas chamadas de festas solenes, né? Festas solenes, que era muito importante para que a gente pudesse tomar conhecimento da razão pela qual o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Então, dentro desse diagrama aí, você observa que a situação de Pentecostes está praticamente no meio da jornada do cumprimento de Cristo Jesus para nós. Se puder diminuir só um pouquinho o gráfico para ver a parte de baixo dele, que eu acho que sumiu, isso aí. Você tem nessa primeira parte relacionada à Páscoa, ázimos e primícias, você tem ali que fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Tá? Então, olhando para o contexto judaico, o cordeiro, os alimentos que eram trazidos, tal, o cereal, até os 50 dias, o 50º dia da festa. Né? Então, para nós, aplicando aquilo que está no Velho Testamento
em Cristo Jesus, você tem aí a morte e a ressurreição de Cristo. A partir de Pentecostes, nas festas das trombetas, expiação e tabernáculos, nós esperamos os últimos dias. Em Cristo Jesus, começam, né, os últimos dias, e aí nós esperamos a vinda de Cristo. Essa vinda de Cristo é aquela vinda final, né? A segunda vinda de Jesus. A primeira foi o nascimento dele, que a gente já viu, e aí a segunda vinda, que ainda está por vir e virá, né? Em qualquer momento, a qualquer hora. Então é apenas um diagrama para que você possa olhar tempos determinados aí. Eu gostei desse diagrama, achei interessante. Ele fala aí, o 14 ali é o dia 14 do primeiro mês hebraico, né? É a festa da Páscoa. Aí a partir do dia 15 ao dia 21, né, do primeiro mês também é a festa de Ázimos. Depois nós temos ali o dia seguinte ao sábado, as primícias. Aí tem aquelas 7 semanas, né, 49 dias, e cai exatamente no dia de Pentecostes, né, o 50º dia. E aí daí para frente as demais festas. Então é um diagrama legal. A palavra moed aí no hebraico, apenas só para você não ter nenhuma dúvida, significa festivais, né? Não vou entrar num detalhe aí de que é uma das determinações das diversas festas que os hebreus têm, mas apenas só para dar uma reforçada naquele texto que a gente leu lá de Levítico 23. Só lembrando uma coisinha que eu acho interessante, eu esqueci inclusive até de falar a respeito disso. Nós temos aí como a primeira festa solene Páscoa, mas existem algumas divisões, tá, didáticas, que tratam como a primeira festa solene o sábado, tá? Então a primeira festa solene é o sábado, e depois a segunda passa a ser a Páscoa e Ázimos. Tá? Então essa Páscoa e Ázimos seria uma só. Então, no final das contas, nós teríamos 7. Para falar a verdade, eu gosto do que está aí exposto desta forma, porque tem a ver com aquilo que nós, na nossa cultura cristã, entendemos, né? Mas quando se pensa no sábado, né, judaico como uma festa solene, teologicamente é importante também para nós, porque fala do descanso que o Senhor determinou, e ele começa lá em Levítico 23, né, a partir do versículo 3, ele diz que vamos trabalhar 6 dias, mas o 7º é o santo descanso, né? É o dia do descanso solene, que ele chama. Então, por isso que alguns historiadores, alguns teólogos, aí, alguns professores, colocam o sábado como uma festa judaica. Solene, tá? Fixa, determinada aí pelo Senhor. Ok? Mas é só para curiosidade, tá bom? Então, volta para Atos, no capítulo 2. A partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, ao cumprir-se o dia, o Espírito Santo desce. Tá? Os apóstolos não sabiam disso, viu, gente? Eles não sabiam que a descida ia acontecer no 50º, no dia, né, de Pentecostes. Eles estavam ali, na festa, como bons judeus que eles eram, se comprometendo, aguardando, esperando, etc. e tal. Mas não há menção nenhuma na palavra de Deus que era exatamente naquele dia. Eles não tinham a visão que nós temos em termos de fazer a contagem lá dos 40 dias ressurretos de Jesus até esse 50º dia, dando uns 50 dias da presença ali, né? 40 dias da presença de Jesus, mais 10 da assunção deles aos céus. Então a gente não tem essa menção na Bíblia de que os apóstolos sabiam que ia ser neste dia. Eles não sabiam, a princípio eles não sabiam. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E aí o versículo 2 trata aquilo que nós mencionamos, né, na semana passada. De repente, eu parei exatamente aí nesse ponto. De repente veio do céu. Essa expressão, de repente, significa foge da concepção de liderança do homem. Ou seja, sem que o homem queira, sem que o homem pudesse fazer alguma coisa, sem que o homem agendasse ou fizesse um esforço para que isso acontecesse. Então não foi algo direcionado pelo homem, não foi algo planejado pelos apóstolos. Eles não planejaram isso. Então, de repente, veio, né, esse estrondo do céu, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, e aí corrobora lá ao final com a descida do Espírito Santo. Esse aspecto, de repente, é importante, a gente tomar conhecimento em termos do estudo,
porque era algo que deixava em sobressalto toda a nação judaica desde a profecia de Joel, lá em 580 e poucos anos antes de Cristo, né? De repente, aquela profecia poderia se cumprir, de repente. E aí, então, por isso que Lucas fala e diz, olha, de repente, sem que ninguém esperasse, veio. Agora, eu fico imaginando, né, essa situação para nós, e para eles também na época, porque não pensar desta forma, né? Nessa questão do de repente, no sentido de nos levar a preparos, né? A estarmos preparados, atentos, vigilantes, porque estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Nós não sabemos quando ela vai ser. De repente ele vai vir. De repente. Né? E como é que vamos estar neste momento, né? Em termos de compromisso com ele? Né? Em termos da salvação, a gente já tem a tranquilidade e a segurança com relação a isso. Mas qual vai ser a nossa atividade? Em que nós seremos achados naquele momento? Né? Temos que estar sempre vigilantes, com bons servos do Senhor, vigilantes para realmente manifestar, olha, isso que vocês estão vendo agora é da parte de Deus. Então, de repente, acontece alguma coisa. E o que acontece logo após esse de repente, são 3 sinais. E a gente vai ver. São 3 sinais, e eu diria que esses 3 sinais serviram para atestar ali a autoridade, né, a autenticidade daquele acontecimento que eles estavam presenciando, vendo. 3 sinais. O primeiro sinal foi o som, como de um vento. O segundo sinal, línguas como que de fogo. E o terceiro sinal, eles começaram a falar em outras línguas. Então vamos ver cada um deles. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí o versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. A primeira coisa que a gente destaca com relação a este sinal, ele não é o vento, né? Era um som. O que veio foi um som. Era como que o de um vento impetuoso. Então, o narrador aqui, Lucas, para dar uma dimensão para Teófilo a respeito daquilo que aconteceu naquele dia, ele então faz essa comparação, né? Olha, veio um som, mas aí a gente poderia perguntar, mas como assim um som? Que tipo de som? É o som de uma moeda caindo no chão? É o som de um pingo d'água? É o som de uma chuva? É o som de uma abelha zunindo? A que se compara este som? Como lá naquela época não tinha gravadores, não tinha nada disso, né? Então aí Lucas dá o tom, né, da maneira correta a respeito disso. Veio um som como de um vento impetuoso. E na hora que ele escreve assim, veio um som como de um vento impetuoso, então já fica muito claro, né, o tipo de som aquele. E a expressão vento ali traz, dentro daquele paralelismo que a gente falou a respeito das figuras de linguagem, né, aponta para a realidade do espírito. A palavra espírito, ruas, no grego, né, tem a ver com vento, sopro. Tá? Então tem algo ali que vai se aproximar daquele momento da descida do Espírito Santo. Esse som veio da onde? Esse som veio do céu. Tá? Então, quando Joel fala lá a respeito da profecia, é Deus falando que haveria de derramar da sua presença, do seu Santo Espírito. Então, aqui, Lucas, antes do discurso de Pedro, corroborando com a profecia de Joel, Lucas aqui fala, olha, veio do céu um som. Então, não foi de ninguém que estava ali. Tinha muita gente ali, nós vamos ver isso. Muita gente. Né? Era uma festa, tá? Mas esse som veio do céu. E para Lucas isso não há dúvida alguma. Então ele descreve isso com detalhes. Então veio um som, né, lá do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde todos estavam assentados. Né? Então esse som preenche a casa ali e atinge, né, faz com que todos que estavam assentados pudessem ouvi-lo. E isso é importante também. Porque quando Joel faz a profecia, ele lá demonstra, né, ele mostra, Deus mostra lá na profecia, que o descer do Espírito dele seria para tudo e todos, todas as tribos, todas as nações que estavam ali naquele momento. Então, quando o texto fala que este som encheu toda a casa onde estavam assentados, então todos que estavam ali, e nós vimos quantos eram, né? Não eram só os apóstolos, mas todos que estavam ali, presenciaram este barulho, né? Ouviram este som, tá bom? Ah, pastor, então eles não sentiram o vento?
Não, eles não sentiram vento nenhum. Eles ouviram um som como que de um vento. Tá? Então aí todos eles tomaram a dimensão disso. É importante saber que todos ouviram? É importante porque foge um pouco daquela concepção que a gente vê nos dias de hoje, onde apenas alguns podem receber o Espírito Santo. Você já deve ter ouvido isso, né? Aqueles que são mais dedicados, aqueles que têm um compromisso maior, apenas algumas pessoas têm o direito de receber o Espírito Santo. Não. Ali o texto é claro em dizer que todos ouviram. E mais à frente, nós vamos reforçar essa ideia de que todos puderam tomar parte desta bênção, desta dádiva que desceu dos céus. Versículo 3. O versículo 3 já trata do segundo sinal, que são as línguas, né? E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Outra vez, né, quando a gente olha para essa figura de linguagem, né, não era fogo, né, eram línguas como de fogo. De novo, Lucas quer trazer para Teófilo a visão daquilo que aconteceu. O que Lucas está mostrando aqui é assim, além do som, que foi audível, nós ouvimos, foi presencial, a gente viu também. A gente viu o quê? Nós vimos, era algo assim, tipo línguas. Né? Essa expressão línguas era o formato, não é línguas o falar, né? A língua que estava sendo falada e que seriam falado mais à frente. Mas é o formato. Por isso que às vezes em alguns desenhos da descida do Espírito Santo em Atos aqui, a gente vê aquele desenho do Espírito Santo descendo em cada pessoa ali como se fosse uma língua, uma chama, né, na cabeça de cada um deles. Então línguas distribuídas entre eles como de fogo. Não era fogo, ninguém ali ficou queimado. Não era fogo, mas aparecia. Portanto, quando eu digo assim, parece que é fogo, o que eu estou querendo passar para alguém que está ouvindo esta mensagem? Que aquilo brilha, que aquilo é intenso, que aquilo clareia, que aquilo emite um determinado calor e por aí vai. Quer dizer, todas as características do fogo. Então, línguas distribuídas como fogo. Não eram estáticas, não era uma forma parada, congelada. Se eram línguas distribuídas como de fogo, o fogo não é estático, não é parado, ele tem lá o seu movimento. Né? Então eles viram este movimento também. E outra vez, olha, corroborando aí com o versículo anterior, estas línguas, né, que apareceram, que desceu ali sobre cada um deles, foram distribuídas entre eles. Não há menção aí no versículo 3 de que somente os apóstolos receberam, que somente o pouso, né, vamos dizer assim como está aí na versão de vocês, o pouso, né, destas línguas, né, de fogo, como que de fogo, foram apenas sobre a cabeça dos apóstolos, enquanto que os demais, né, 100 e poucos discípulos não receberam nada disso. O texto é muito claro, olhando para o texto com toda a sua clareza, diz, distribuídas entre eles, e pousou sobre cada um deles, né, sobre todos aqueles que estavam reunidos, conforme diz o versículo 1. Se houvesse, vamos dizer assim, se houvesse mesmo a evidência de que esse espírito que estava ali descendo, como que línguas, né, de fogo, fosse somente sobre a vida dos apóstolos, então isso estaria escrito. E cada um dos apóstolos recebeu, né, e somente eles, mas todos que estavam ali naquele momento. E daqui a pouco você vai ver que todos realmente receberam. Tá? Então tá aí, som como de um vento forte, línguas como de fogo, né? E aí o terceiro sinal, no versículo 4, vai do versículo 4 até o 11º. Começaram, né, todos que estavam ali, uma vez cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas. Eu quero ler com vocês isso, é muito importante, né, para que a gente possa compreender a profecia de Joel. Ok? Então, versículo 4. Do 4, nós vamos ler aqui do 4 até o 11. Até a primeira parte do versículo 11, a parte A do versículo 11. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Aí eu perdi. Debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz.
Afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos, né? E se admiravam, dizendo, não são porventura galileus, todos estes que aí estão né, conosco, né, que estão aí falando, etc. e tal. Aí o versículo 8 diz, então como os vimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Aí apenas a parte A do versículo 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ok, até aí, e vamos entender um pouquinho essa situação que aconteceu aqui das línguas, né, que eles começaram a falar. Então vamos voltar lá para o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos, sem exceção. Amém? Então está dentro daquela visão que nós colocamos. Todos os 120 ou cento e poucos, etc. E tal, todos que estavam ali naquele momento ficaram cheios do Espírito Santo. Eu não posso dizer para você que foram todos os 120 em termos de quantidade. Porque, como veio de repente, alguém naquele momento saiu para comprar um cachorro-quente, saiu para comprar um lanche, saiu para ir no banheiro, fazer alguma coisa, porque eles não sabiam a hora que viria. Era uma festa. Né? Talvez, quem sabe, até de ir ao banheiro. Mas todos que naquele momento que o Espírito Santo desce, estavam ali, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Tá? Então a promessa de Deus, a promessa de Cristo se cumpre. E a promessa que Deus colocou lá em Joel está se cumprindo agora, né, nesse tempo presente. E passaram a falar em outras línguas. E segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Outra vez, o Espírito Santo é quem detém esse poder, não somos nós. Eu quero falar em língua. Eu vou orar pedindo que o Senhor me dê o dom de poder falar em uma língua. Não, não existe isso. Não se faz isso. É o Espírito Santo quem concede dons a cada um de nós conforme Ele, Espírito Santo, quer. E não conforme eu desejo. Porque se fosse de acordo com o meu desejo, cada um de nós iria escolher aqueles dons que talvez dessem proeminência, ou dons que nos projetassem melhor diante das pessoas, ou algum dom que desse tranquilidade, que não me tirasse da zona do conforto, né, etc. e tal. Mas o Espírito Santo é quem concede dons. Eu sou apenas um servo. Eu simplesmente me apresento ao Senhor dizendo para Ele, Senhor, me usa conforme o Senhor quiser. E aí Ele me concede o dom. Então esse Espírito Santo entrou no coração de cada um deles, e eles passaram, no caso aqui, a falar em outras línguas, né, de acordo com o que o Espírito Santo determinava. Versículo 5. Ora, estavam ali em Jerusalém, e aí agora o texto vai começar a falar de algumas pessoas, né, que vinham de algumas nações, tá, ali daquela região, que estavam presentes. Então, se o texto vai falar de pessoas de outras nações, é porque ele está dizendo que estas línguas que estavam sendo faladas eram idiomas, eram línguas nativas. Tá? Eram línguas que estavam sendo faladas naquele momento e que cada um estava entendendo na sua língua materna. O texto mais à frente fala a respeito disso, tanto que alguns ficam admirados com relação a isso. Como é que eles estão falando na nossa língua se ninguém ensinou eles a falarem nesta língua? É? Então ficaram cheios, começaram a falar, e aí tinha esses judeus, homens piedosos, vindos de lá. Eu quero mostrar para vocês um mapa. Põe o mapa 2 aí, que é Pentecostes, né? No dia de Pentecostes. Vamos compartilhar esse mapa para que você possa ter uma ideia dessa visão de nações que naquele momento, naquela hora, estava vindo ali para essa festa, né, de Pentecostes, essa festa judaica. Vamos lá. Conseguiu, Jefferson? Isso aí, beleza. Tá vendo? É só para você ter uma ideia. Depois você pode pesquisar isso, você vai ver esse mapa em outras versões, etc. e tal. Mas só para você ter uma ideia, para você entender o que a gente está falando. Olha onde está Jerusalém. Tá? Acho que todos estão vendo Jerusalém. Olha o que converge para Jerusalém. Então o mundo inteiro converge para Jerusalém. Jerusalém ali se tornou o centro de muitas coisas. Nessa época aí, era exatamente a época do 50º, né, dia. Era o Pentecostes.
Então era o momento em que Pedro, mais à frente, vai começar a falar e pregar. Agora que você está olhando para esse mapa, você vai acompanhar comigo. Você tem ali o Egito e a Líbia. Então, Egito e Líbia, você tem o mar Mediterrâneo. Aí você tem ali Creta, Atenas, a Panfilha, Chipre, né? Você tem ali Atenas, aí ponto Capadócia, Ásia, e acima do ponto Capadócia você tem o Mar Negro. Então ali do Egito, tá? De Alexandria, Egito, e esse mar que você está vendo entre Egito e Arábia é o Mar Vermelho, que parece um dois assim, tá? Um paz e amor, tá? É o Mar Vermelho. Então, do Egito até ponto Capadócia, portanto, você no sentido horário, caminhando aí ao redor de Jerusalém, ao norte de Jerusalém, você tem o Império Romano. Tá? Então, dali para frente, o Império Romano. E a região que continua, né, vai lá, sai do Mar Negro, aí você tem o Rio Tigre, Rio Eufrates, Média, Pártia, Babilônia, Suzã, Mesopotâmia, né, até a Arábia, né, que aponta ali novamente para Jerusalém. Você tem um outro grande império que era rival do Império Romano, que é o Império Parta. Tá? É o Império Parta. Então, inclusive, tem dois mares aí, que a gente não colocou o nome. Do lado do Mar Negro, lá em cima, né? Do lado do Mar Negro, lá em cima, você tem o Mar Cáspio, onde está escrito Média e Pártia. Lá em cima você tem o Mar Cáspio. E debaixo da Mesopotâmia, quando você vê aquele mar ali, ali é o Golfo Pérsico. É para aquele ponto ali que está correndo, você vê ali, olha, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Tá certo? Ele corre para ali, para o Golfo Pérsico. Isso aí, o Golfo Pérsico. Tá bom? Então ali é o Golfo Pérsico. Essa região toda aí é aquela região do Império Parta que eu falei. Então você imagina o seguinte, aí volta lá agora para Atos, no capítulo 2. Você viu o mapa, memorizou o mapa, até se quiser. Isso, mapa aí, Atos capítulo 2. Então aí vejam como é mencionado a respeito destas pessoas, né, destas nações que estavam ali. Versículo 4, ficaram todos cheios do Espírito Santo, cada um falava em línguas conforme o Espírito Santo permitia que eles falassem. Versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Aquelas nações lá, que nós mencionamos. Assim como se fez ouvir aquela voz, assim quando se fez ouvir aquela voz, a multidão afluiu e foi toda tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, eles não são galileus? Todos esses que estão aí falando, versículo 7, né? Por que tem essa expressão galileus, né? Ver eles não são galileus, porque eles eram simplórios, não eram pessoas ilustradas, né, educadas, que tinham uma cultura acima do que a maioria ali poderia ter, etc. Eles eram simples, então não tinham condições de saber outras línguas. E é interessante que o texto fala que cada um ouvia em sua própria língua, mas os versículos anteriores nos mostraram que eles falavam outras línguas. Então, o milagre não estava no ouvir, o milagre estava no falar. Então, os discípulos e apóstolos que estavam ali receberam o dom, falaram naquelas línguas nativas, e todos que estavam daquelas regiões que nós mostramos naquele mapa, começaram a ouvir sobre as grandezas de Deus nas suas línguas nativas. Né? Aí veja o versículo 9. Pelo versículo 9, você vai se lembrar do mapa que nós mostramos, né? Diz, nós somos partos, olha o Império Parta, né? Então aquela região lá, né? Do lado lá do Mediterrâneo, da Média, né? Elão, etc. Nós somos partos, medas, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, olha o Egito, nós mostramos, das regiões lá da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como é que nós, então, conseguimos ouvi-los em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus? Né? E aí eles ficaram praticamente atônitos com relação a tudo aquilo, beleza, tudo aquilo que realmente eles viram e ouviram.
Tá? Então é muito importante conhecer e saber que então estas línguas que estavam lá na profecia de Joel e que aqui se manifestam pela descida do Espírito Santo na vida de cada um destes servos do Senhor, eram línguas nativas. Eles conseguiam ver nas suas próprias línguas nativas as grandezas de Deus que estavam sendo anunciadas e pregadas. E eles ficaram praticamente atônitos com tudo aquilo, né? Ficaram horrorizados com aquilo, no bom sentido da palavra, né? Amedrontados até, porque era algo que realmente foge à compreensão, era algo divino, maravilhoso, né? Estrondoso nesse aspecto, tá bom? Então, é muito importante ter esse conhecimento e saber que aí quando o texto fala que tanto judeus como prosélitos, né? Esses prosélitos eram aqueles que aceitavam vamos dizer assim, as ordenanças judaicas sem se tornar um judeu. Tá? Mas aceitavam, acreditavam no Deus Jeová, acreditavam nas escrituras lá deles, né? No Pentateuco, aquela coisa toda e tal, mas não se submetiam à cultura judaica. Né? Eram simpatizantes, né, do judaísmo, na sua religião e nas outras coisas mais que você poderia se aproveitar naquele momento, naquela época. Tudo bem até aqui? Beleza? Ok, então tá. Então, essas pessoas eram de diversos lugares e elas ouviram, né, os cristãos ali, os apóstolos, os discípulos, falarem cada uma na sua própria língua, conforme a gente viu no versículo 8. Tá? Qual é a grande lição? Eu vou encerrar com isso, porque daqui a pouco já estamos terminando, mas qual é a grande lição de tudo isso até aqui, até esse ponto, né, com relação a essa descida do Espírito Santo? O derramamento do Espírito Santo nesse dia, ele apontava para aquela grande colheita de Deus. Vocês se lembram das festas, Páscoa, primícias, né? E o 50º dia, né? Pentecostes. Então acontece uma grande colheita. E essa grande colheita nós vamos ver daqui a pouco. Então você vai ver que tudo tem sua razão de ser naquele momento em que o Espírito Santo de Deus desce. Porque uma grande colheita vai ser trazida aos pés do Senhor e nós vamos descobrir que colheita é essa daqui a pouquinho, né? Que ela está lá mais para frente, dos versículos 14 a 41. Então, eu diria o seguinte, que a descida do Espírito Santo, para mim, na minha maneira de ver, né, teologicamente, olhando para o texto sagrado aqui, no dia de Pentecostes, ela inaugura aquela fase inicial da expansão, né, da universalização da igreja. Alguns teólogos, eles gostam de dizer que neste momento da descida do Espírito Santo, a igreja começa. A igreja começa ali. Eu tenho comigo que a igreja começou lá no coração realmente da Trindade, né? Antes que o universo pudesse ser criado. Então já estava ali a igreja, os escolhidos, os santos do Senhor. Então, para mim, na minha visão, o que eu vejo aqui nesse texto é a universalização, né, da igreja, ou melhor dizendo, a internacionalização da igreja. Ela começa a ir para todos os lugares. Ela se expande para vários lugares. Ela vai para muitos outros mundos, né? Eu acho que dá tempo, faltam 4 minutinhos, quase 5. Se der, compartilha aquele último mapa, Jefferson, com o pessoal, que eu quero que eles fechem com esta visão de ver essa internacionalização da mensagem de Deus, né? Olha aí. Depois você pode procurar esse mapa numa versão melhor, etc e tal. Mas aquilo que você viu naquele mapa pequenininho, onde mostra aquele discurso de Pentecostes, está aí. Esse é um mapa mais atual, né? Então você tem aí o Mar Vermelho, o Red Sea, né? Do lado da Arábia Saudita, ali Jerusalém, né? Perto ali a Israel, Jerusalém, lá em cima, né? Perto do Mar Mediterrâneo, né? Sobe o Mar Vermelho, Jefferson, aí lá em cima, perto de Damasco, Israel. Eu estou apontando para ele aqui, mas eu sei que ele não está me vendo, né? Então fica um negócio meio assim, né? Então você tem ali Síria, Damasco, né? E aí, não, isso, aí, nesse aí. Síria, Damasco, do lado esquerdo do mapa, lado esquerdo, bem no centro do mapa. Aí você tem ali o Israel, isso lá, Israel e Jerusalém. Acho que muitos já localizaram. Isso aí. Aí abaixo, exatamente debaixo da linha vermelha que você colocou, está lá, Jerusalém. Ok? Então, essas nações todas que vocês estão vendo são as que nós conhecemos nos dias de hoje. Então, você lembra do mapa anterior,
onde aquelas nações afluíram ali para Jerusalém no dia de Pentecostes, olha aí agora que coisa interessante. Quais eram essas nações hoje? Arábia Saudita, Iraque, Irã, Síria, Paquistão, Afeganistão. Olha o Golfo Pérsico, onde teve lá aquela guerra, né, há uns anos atrás ali, onde o rio, lá, o rio Tigres, o rio Eufrates, que até hoje tem, né, permanece ali, o Golfo Pérsico que desemboca ali no mar Arábico, né? Então, é essa região. Olha o Egito, o Sudão, a África, né? A Turquia, lá em cima da Síria. Tá? Então, todas essas regiões hoje, elas receberam naquela época a palavra de Deus. Então, houve a internacionalização da igreja. Porque quando terminou a festa de Pentecostes, foram todos embora, cada um para sua casa. Imagina o que eles foram contando na estrada, o que eles foram compartilhando. Tá bom? Então a gente vai parar por aí, que já deu tempo. Aí na próxima semana, a gente busca esse mapa de novo na próxima semana, só para dar o start, para a gente estar pensando na parte final e fazer assim o encerramento na parte final. Eu espero que tenha sido bom esse momento para vocês, em termos de leitura. Espero que o visual também tenha ficado bom. A gente está aprendendo aí, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu acredito que deve ter sido tranquilo para todos. Tá bom? Nós temos 2 minutinhos. Antes de ir para o print, deixa eu orar aqui com você e agradecer a Deus por este momento. Pai, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos traz, pelo estudo dela, pelo enriquecimento, pela riqueza, pela preciosidade que é a tua palavra para nós. E verdadeiramente é como se estivéssemos, ó Deus, cavucando o mais profundo da terra, dos leitos, dos mares, para buscar o que de mais precioso poderíamos encontrar, que só nestes lugares poderíamos achar. E assim, ali, ó Deus, nós buscamos a pérola mais preciosa e nós a tomamos em nossas mãos, a estudamos e a compartilhamos com aqueles, ó Deus, que precisam receber na mesma dimensão a palavra, este alimento maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão aqui congregados, por cada família, pelo desejo ardente de estudar e aprender ainda mais. Confirma, Senhor, sobre cada um de nós a tua vontade, o teu querer. No nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém e amém.